noite, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Aqui estamos nós no 19º dia de propósito e Deus tem falado fortemente no meu coração e eu digo que é até difícil terminar mesmo, né? Porque a gente tem aprendido tanto e a palavra de Deus sempre está vindo para nós em abundância, saciando a nossa fome, a nossa sede de Deus. Tem sido muito especial. Então, eu quero ler com vocês o Salmo 91, agora o versículo 15 ainda, né? Só que na parte B, que fala sobre a quarta e quinta promessa de Deus para aqueles que o amam. E diz a palavra do Senhor: Ele me invocará e eu lhe responderei. É o que nós vimos ontem. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É lindo demais essa passagem, né? É lindo demais esse versículo. Ele promete estar conosco na quarta e quinta promessa, na angústia, nos livrar. A gente já viu sobre a promessa do livramento e nos glorificar, nos honrar, né? E eu não consigo pensar em outra passagem que ilustre bem esse versículo, que não seja o de Mateus 4, da tentação de Jesus no deserto. A palavra do Senhor fala que antes de passar pelo deserto, a gente já viu aqui, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e ele ouviu a voz de Deus, dizendo: esse é meu filho amado a quem me comprazo. Tem muitas revelações aí. Mas antes de entrar no deserto, Jesus ele passou por essa intimidade com Deus tão grande. E quando ele chegou no deserto, ele não estava sozinho. Ele estava com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem o conduziu ali. E eu lembrei muito desse versículo: estarei com ele na angústia. Ninguém gosta de passar pelo deserto. Ninguém gosta de passar por tribulação. Ninguém gosta de passar por luta. Mas olha, mesmo na luta, mesmo na tribulação, mesmo nos momentos difíceis, Deus, Ele está conosco. Em todos os momentos, inclusive no da angústia. Naquele momento, Jesus estava no deserto, mas ele não estava sozinho. E a Bíblia diz que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o versículo 2 de Mateus 4 diz: depois ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só. Então Jesus foi para o deserto, mas ele não estava sozinho. E naquele momento de fome, um momento de necessidade, quem apareceu? Satanás. O diabo ele está sempre preparando ciladas com o objetivo de roubar a nossa tranquilidade. O diabo está sempre preparando propostas para nos tirar da vontade de Deus, dos caminhos de Deus. Ele está sempre tentando desviar a nossa atenção e ele sempre aparece com sugestões quando a necessidade está muito grande. Ele apareceu quando Jesus estava com muita fome, ele esperou os 40 dias, porque o diabo ele não tem pressa não, ele vai estudando bem a pessoa para ver como ele vai conseguir entrar e tentar derrubar. Mas aqueles que não estão sozinhos na angústia, você está me entendendo? Aqueles que não estão sozinhos na crise, não estão sozinhos na tribulação, o diabo ele pode tentar de tudo quanto é maneira que ele não vai conseguir. Ele apareceu ali com sugestão na hora da necessidade. E você precisa ter muito cuidado, porque na hora da sua maior necessidade, às vezes o diabo aparece com propostas. Eu tenho até uma lembrança de um testemunho de uma irmã lá do Rio de Janeiro, que ela chegou desesperada no pastor. E ela falou: pastor, por favor, me ajude, porque eu acho que eu cometi um grande erro no meu casamento. Aí o pastor falou: o que aconteceu, minha irmã? Ai, pastor, é porque meu marido bebe muito e eu estava muito chateada. E eu queria dar um susto nele, eu queria que ele acordasse para a vida e visse que a bebida está fazendo com que o nosso casamento acabe. Então ele chegou bêbado em casa e eu cheguei nele e pedi para ele arrumar as coisas, pegar as malas, pegar as roupas e sair de casa. Mas eu só queria dar um susto. Essa foi a proposta do diabo, dar um susto nele. E aí ela ouviu essa proposta. Sabe o que aconteceu? O marido saiu
e não voltou mais. E ela chegou desesperada, pastor, ora pro meu marido voltar para casa, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar sem ele, tá muito ruim, eu tô precisando de oração urgente, que eu tô desesperada, meu marido não quer voltar. Tá vendo? Então parecia algo agradável, que nem aconteceu com Jesus aqui no deserto. Jesus, ele recebeu a proposta: se tu és filho de Deus, tem todo o poder nos céus e na terra, então tá com fome, transforma essas pedras em pães. Mas o deserto não tinha terminado ainda, não era assim que Deus iria honrar Jesus por ter passado e vencido o deserto. Mas o diabo, ele queria antecipar, né, entre aspas, para falar, não, né, o que tem de mais? Isso daí vai suprir sua necessidade. Ele tenta suprir a nossa necessidade com aquilo que não é de Deus. Quantas pessoas passam por esse mesmo problema no namoro, né? Tá muito ansiosa que alguém é de Deus para a vida dela. Eu tô carente, eu tô precisando de alguém, muito tempo que eu tô sozinha. E começa a bater aquele desespero, aquela necessidade. E o diabo fala, né? Eu tenho para você uma proposta. Alguém que não é da igreja, alguém que é do mundo, alguém que fuma, que bebe, ou às vezes que tem um comportamento agressivo. E no namoro vai dando sinais. E Deus está falando, olha, eu tenho coisas maiores para a sua vida. O que você está fazendo nesse relacionamento, nesse namoro? E a pessoa, ela, não, mas ele vai mudar, ele vai se converter e casa. Até que chega um momento que é agredido, que é traído e ainda pergunta a Deus, aonde é que eu errei? Porque na hora ali da necessidade, da carência, de vez ouvir a Deus, esperar em Deus, resolveu antecipar a bênção, entre aspas, né? E entrou numa furada. Pastora, eu estou passando por isso, eu já entrei no casamento. Então tem que orar para Jesus realmente, para Jesus entrar com poder e o coração do esposo seja transformado. Mas tem muita gente que poderia ter evitado essa angústia. Você tá me entendendo? O Deus, ele diz, o próprio Deus, ele diz lá em Salmos 91, livrá-lo-ei na angústia. Mas existe angústia que a gente pode, sabe? Que a gente pode evitar na nossa vida. Vamos dar outro exemplo, saúde. Saúde é uma angústia que a gente pode evitar como? Comendo bem, se alimentando bem, cuidando da nossa saúde, fazendo o exercício que precisa. Estamos passando por esse momento aí desse vírus aí, glória a Deus, estamos protegidos por Deus, estamos. Mas nós precisamos também, vamos pegar a vitamina D, vamos sair um pouco no sol, vamos comer, alimentar bem para ter vitamina C, vamos dormir bem também, vamos cuidar da nossa saúde. Você está me entendendo? Tem angústia que pode ser evitado. Mas o que vai fazer você conseguir vencer as tentações do inimigo? É você saber que você não está sozinho no momento da tentação. Seja a tentação que está aparecendo para você, seja a tentação que o diabo está oferecendo de bandeja para você, não aceite. Não aceite. O Espírito Santo está com você e quando você falar não, pela palavra do Senhor, o inimigo ele vai sair, porque era assim que acontecia. O diabo vinha com a proposta e Jesus, cheio do Espírito Santo, porque ele não estava sozinho no deserto, ele não estava sozinho na angústia, ele vinha com a palavra do Senhor e o tentador saía. E aí o tentador esperava mais um pouquinho e voltava de novo. E Jesus estava ali, firme. Então aconteça o que acontecer, você tem que lembrar que você não está só. Jesus está contigo para você vencer o pecado, para você vencer a tentação, para você vencer a tristeza, para você vencer a depressão. Mesmo que o inimigo tenha aí te oferecido várias oportunidades de saciar a sua fome, não aceite. É furada, é cilada. Pode ser que hoje pareça que está tudo tranquilo, mas amanhã vai te dar uma dor de cabeça, porque o diabo ele dá com uma mão e ele tira com as duas. E o que é mais bonito, sabe, é que no final, no versículo 10, diz assim: então Jesus disse, de uma vez por todas, depois de toda tentação, vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos
e o serviram. Olha que bonito. Depois de ter resistido toda aquela situação com o Espírito Santo que estava com ele na angústia, veio o quê? A honra. Veio o quê? A recompensa. Minha querida, vai valer a pena. Cada tentação que você vence, cada luta que você passa, cada tribulação que você vence. Olha, você nunca está sozinho, não importa o que você está passando, seja financeira, sentimental, conjugal, você não está sozinho. Deus é contigo para te livrar. É isso que ele diz aí no versículo 15, na parte B. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E Jesus, ele foi glorificado, ele foi honrado, você também será honrado. Ser honrado pelos homens é bom, ser reconhecido pelo nosso esforço pelos homens é bom. Mas ser honrado por Deus não tem preço, não tem explicação. É muito maior, é muito mais emocionante. Imagina, Jesus ia transformar pedra em pão, sendo que lá na frente os anjos estavam esperando com um banquete para ele. Você está me entendendo? Deus está contigo nessa angústia, vença as tentações, vença as dificuldades, não desanima, não cede à pressão que o diabo está te fazendo para você parar, para você desanimar, para você olhar para trás, não ceda à tentação. Saiba que lá na frente os anjos estão esperando com um banquete para te servir, para te honrar, para que você seja glorificado em Deus, porque Deus te ama. E Ele vai te honrar na angústia, por tudo que você está vivendo, por tudo que você está passando. Deus nunca, nunca, nunca nos dirá, você está sozinho nessa. Às vezes você fala, pastora, eu entrei numa furada, eu fiz o que eu não devia, que nem uma moça falou para mim ontem, pastora, eu peguei empréstimo. Eu apavorei e peguei um empréstimo e agora minha situação está pior do que estava antes. Se eu tivesse esperado em Deus, eu não estava nessa situação. Mas olha, não é porque você entrou nessa situação que você está sozinha não, tá bom? Ele promete estar conosco, mesmo nos dias difíceis, nos momentos difíceis da nossa vida, mesmo quando nós mesmos entramos em confusão. Ele jamais vai dizer, você entrou, você que se vire para sair. Não, mesmo assim, Deus é tão amoroso que Ele fala, eu vou te tirar. Eu sei que você entrou, mas eu vou ajudar você a sair. Deus está com você, ao lado das suas maiores dificuldades. Você nunca está só. Amém? Jesus, falei demais. Deus abençoe vocês e até amanhã com essa palavra maravilhosa que Jesus tem nos dado. Amém.